gabinete. Aparece, galera, chefe de gabinete, por gentileza. O protesto aconteceu na última sexta-feira, em frente ao gabinete do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, e reuniu centenas de alunos. A manifestação pediu o retorno do transporte público no município. Para o Luiz, pai de alguns alunos, a falta do transporte impossibilita eles de irem à unidade de ensino. Que a gestão pública não está cumprindo e nem a empresa. E a gente quer uma resposta porque a gente tem as dificuldades da gente no dia a dia. Eu tenho mais filhos em outras escolas e nesse período de chuva a gente sabe a dificuldade que é. Então a gente está cobrando juntamente com os alunos. Eu tenho minha filha que está no último ano de edificação e a gente também ama muito o IFE, porque eu sou ex-aluno do IFE, né? Sou técnico eletromecânico e eu não vou deixar essa instituição assim, de uma certa forma ou de outra. Eu, como pai, eu sinto na veia e na pele que eu preciso de fazer minha parte também, né? Que a empresa, inclusive, a gente já comprou ticket. A maioria das empresas que presta serviço, ela cobra antecipado. Aí a gente entra com a contrapartida, o município com outra. E aí o que aconteceu? A gente tem os tickets lá porque a empresa parou de transportar. E aí, de uma forma ou de outra, eles têm que dar uma resposta. Marcel é professor e relata que houveram outras situações semelhantes envolvendo a interrupção do transporte público. Já houveram outros momentos em que houve esse mesmo processo. Nós temos um problema em Vilhena, que é a ausência de concorrência nesse setor. São poucas empresas de transporte coletivo que disputam as licitações e as que ganham, as poucas que existem, têm dificuldade em atender. Como a distância do campus é curta, ele se encontra dentro da zona urbana, não é interessante muitas vezes o valor da passagem para a empresa. Então ela prefere levar os alunos lá no Perobal, na Cascalheira, do que levar o aluno no IFE, porque o custo para eles, segundo as empresas, é maior. Então esse é um problema que se arrasta, não só por culpa da empresa e da prefeitura, mas também pela ausência de outras empresas no setor para disputar a vaga no mercado. Pelo menos 4 rotas estão paralisadas desde o começo da pandemia. De acordo com o Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena, mais de 40% dos alunos utilizam desse serviço. Nossos alunos estão reivindicando o transporte coletivo, né? O retorno do transporte coletivo do município de Vilhena. Esse transporte atende as rotas e atende nossos alunos. Nós não estamos pedindo transporte escolar. Então, esse transporte coletivo, os alunos vão pagar pelo transporte, mas a gente precisa que a empresa que tenha concessão do transporte retorne com o seu serviço. Né, prestar o serviço à comunidade. Olha, nossos alunos, hoje nós temos aqui no técnico, né, que são os alunos do ensino médio, nós temos em torno de 550 a 600 alunos, né, matriculados na instituição. Então, né, não que todos vão usar o transporte coletivo, mas quando tem boa parte, usa o transporte devido o IFRO ser distante da cidade. Então, por uma maior segurança para os alunos, né, os pais preferem que eles vão de ônibus do que de bicicleta, né, ou outro tipo de transporte. E também pela questão econômica, né? Porque hoje a gente sabe que o custo do combustível é grande, então os pais preferem que eles vão de ônibus do que ter que se deslocar todo dia no IFRO 4 vezes, né? Para ir levar e buscar os alunos. Há muitos alunos, né, que não estão indo para a escola todos os dias, por morar longe. Nós temos alunos que moram a 14 quilômetros do Instituto. Então, se você vê, nós temos alunos que moram naquele residencial atrás da Unir, então é muito longe. Então, assim, e esse período de chuva, então tem muitos alunos que não estão indo à escola porque não tem como se deslocar. Não tem como ir de bicicleta pela distância. Muitos pais não têm meio de transporte, né, um carro ou moto para levá-los. Então, eles estão faltando a aula por falta de transporte escolar. O prefeito atendeu os alunos e por mais de 2 horas buscaram uma solução para o impasse. A empresa teria suspendido as atividades e queria um subsídio para poder continuar a fazer o transporte. Quanto a essa questão da solução, nós se emperramos a questão de legalidade. Dizer para vocês que não é só problema financeiro. De acordo com a Procuradora-Geral do município, Márcia Firmino,
O pedido feito pela empresa esbarra em uma questão de legalidade. No início de fevereiro, compareceu os representantes da empresa e notificou a gente a tomar algumas medidas para que o serviço fosse retomado, né? E aí, desde então, a gente participou de algumas reuniões com esses representantes e também com o pessoal do gabinete do prefeito, os técnicos, para procurar uma saída para a retomada desse serviço. Não apenas para os estudantes, né, para o pessoal do IFRO, mas para a população de Vilhena. Mas, infelizmente, a empresa hoje ela tem dificuldade de manter o serviço, por conta de o vilhenense não ter uma cultura de transporte público. Então, o que a empresa precisa nesse momento? Que nós subsidie o transporte público. E nós temos duas leis que permitem que seja feito esse subsídio. Só que ambas as leis elas foram aprovadas posteriormente ao contrato de concessão que nós temos com a empresa. E, por conta disso, elas, nesse contrato, para reger esse contrato, elas são inaplicáveis. Elas têm vigência, mas elas não podem ser aplicadas nesse contrato, porque seria bula aos requisitos da licitação, né? Então, hoje, a única forma da gente aplicar as leis que Vilhena tem para subsídio de transporte público, seja para os deficientes, para os alunos ou para os idosos, é realizar uma nova licitação de concessão do serviço público de transporte. Durante as manifestações foi cogitado um processo de contratação emergencial de transporte escolar, mas no sábado a empresa respondeu à notificação enviada no dia 17 de março pela Prefeitura e anunciou a retomada. Após a repercussão, a empresa informou que, abre aspas, retornará ao funcionamento dia 19 de março, contudo, apresentará em um momento oportuno as razões e provas de inviabilidade do funcionamento.